Bom dia, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, uma madrugada abençoada, você que aí está nos acompanhando nesse momento. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. A minha oração é que você esteja feliz, que você esteja alegre, que você esteja bem. E caso você não esteja, minha oração é que Deus faça você ficar bem agora, em nome de Jesus. Que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos e do que pensamos, segundo o poder que em nós opera. E você tem agora a oportunidade de orar comigo e de meditar na palavra de Deus para começar um dia abençoado e feliz, em nome de Jesus. Você tem a oportunidade, alegria, força, não é, minha filha de Márcia, para poder estar, em nome de Jesus, orando, buscando a presença de Deus e aprendendo na palavra de Deus de maneira maravilhosa. Por isso você pode dizer aí, bom dia Pai, bom dia Senhor Jesus, bom dia Espírito Santo. Aí digo o seu nome, Reginaldo Nunes, presidente prudente de São Paulo. Eu sou filha do rei, eu sou filho do rei, eu sou princesa do Senhor, eu sou príncipe do Senhor e eu creio que o meu Deus fará na minha vida em poucos dias o que eu espero há muito tempo e a minha trajetória será de vitória. Eu creio que o meu Deus fará na minha vida em poucos dias o que eu espero há muito tempo e a minha trajetória será de vitória. Eu creio que o meu Deus fará na minha vida em poucos dias o que eu espero há muito tempo e a minha trajetória será de vitória, em nome de Jesus. Bom dia, que Deus te abençoe. Eu cumprimento você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pegue a sua Bíblia Sagrada e vamos cair na estrada da palavra de Deus. Mateus capítulo 9. Ontem, no capítulo 8, nós aprendemos muita coisa, não é verdade? Isso, ele desce do monte, o Senhor Jesus, ele cura o leproso, né? Toca no leproso, se quiseres pode purificar, eu quero, isso, fala para ele não dizer nada a ninguém, ir lá para o templo, dar a oferta direitinho, cura também o servo do centurião. Eu expliquei para você, o leproso teve a fé de ir pedir a sua cura, de pedir o seu milagre. O servo do centurião não podia ir porque estava acamado, estava muito mal, não tinha como chegar. O leproso caminhava, o servo não conseguia caminhar. Então o centurião foi até lá, fez o pedido de intercessão, pediu pelo servo e Jesus curou o servo na hora, à distância, louvado seja o nome do Senhor. Aí, chegada a tarde, antes disso ele cura a sogra de Pedro, Pedro chama, ele vai lá na casa de Pedro, chega lá, cura a sogra de Pedro, louvado seja o nome do Senhor. E chegando à tarde, a palavra de Deus diz, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os demônios, os espíritos, e curou todos os que estavam doentes. Que nosso Jesus cure todos os que estão doentes agora, é o que nós pedimos juntos como Igreja Sem Fronteira. Depois o escriba pergunta para ele, olha, como é que eu faço? Eu vou te seguir, eu quero seguir o Senhor. E ele fala, não é bem assim não. Quem quer sepultar o pai antes, quem quer seguir, mas não está inteiro, não adianta. E aí os seus discípulos o seguiram. Aí veio grande tempestade, né? Veio grande tempestade, Jesus acalma a tempestade, faz-se a bonança, chegaram a outra margem, ele expulsa os demônios dos 2 gadarenos, lembra disso? Tudo isso ontem, hein? E aí a cidade toda pediu para Jesus ir embora. Por quê? Porque para aquela cidade, os porcos valia mais do que um ser humano. Misericórdia.
Agora vamos começar o capítulo 9 do livro de Mateus. Vamos lá juntos? Vamos. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Para que saibais, ora, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. E vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. E partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: por acaso podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompem-se-lhe os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, ela se levantou, e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiam-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a sua fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu: olha, presta atenção aqui no que eu vou falar. Acautelai-vos que ninguém saiba.
Saindo, porém, eles divulgaram a fama por toda aquela terra. E ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Louvado seja Deus. Que capítulo maravilhoso da Bíblia Sagrada. Então Jesus, ele sobe no barco logo depois que liberta aquele gadareno endemoniado e não deu outra. Ele vai para a cidade de Cafarnaum, que é do outro lado, né, do mar da Galileia, cidade que existe até hoje. Lá é pronunciado mais ou menos Capernaum hoje em dia. E aí levam-lhe um paralítico e ele liberta o paralítico dos seus pecados. E isso é maravilhoso, porque antes dele fazer o milagre, ele liberta o paralítico de outra coisa que lhe atrasa a vida, que lhe machuca, que lhe fere, que lhe causa muitos males, não apenas físicos, mas males eternos, que são os pecados, que, em não sendo perdoados, condenam a pessoa eternamente, e não apenas nessa vida. Então Jesus, ele tem aquela preocupação de perdoar os pecados daquele homem. Jesus está olhando lá na frente, Jesus está olhando lá na eternidade. Mas enquanto ele fala isso, e o paralítico fica aliviado de todo aquele mal que o incomoda internamente, os escribas falam mal dele, ele blasfema. E aí Jesus fala essa frase que eu creio que é muito importante, que cada um de nós carregue conosco, no sentido de evitar essas coisas na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Os escribas falam, ele blasfema. Olha só, e ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: por que cogitais o mal no vosso coração? A gente deve evitar cogitar coisas ruins no nosso coração. A gente deve evitar carregar amargura, ressentimento, falta de perdão, ódio, melancolia. A gente deve evitar, você deve evitar levar isso no seu coração. E também quando vir um pensamento sobre outra pessoa, e esse pensamento for ruim, se pensamento for um pensamento assim que denigre a outra pessoa, às vezes a gente não conhece a outra pessoa direito. Às vezes aquilo que os nossos olhos veem e aquilo que o nosso coração imagina está contaminado, mesmo a gente sendo de Deus. Então a gente tem que dominar o nosso coração. A gente tem que falar, opa, não é por aí. Nem quando uma pessoa nos ataca com palavras, duvida da gente, a gente não deve de forma alguma se deixar abater. E quando vir um pensamento na minha mente contra alguém, querendo criticar alguém, querendo pisar em alguém, eu devo me controlar e falar, Senhor, tira esse pensamento do meu coração. Essa é uma pergunta que Jesus faz para aqueles homens que se achavam santos. Por que cogitais o mal no vosso coração? E aí ele fala, olha, começa uma jornada de milagres. Ele fala para o paralítico levantar e andar, louvado seja Deus. Ele dá condições de vida àquele homem, que é isso que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida e na vida de cada pessoa das nossas famílias, né? Qual era o problema dele? O problema dele era
pecado e paralisia física. O homem sai perdoado dos pecados e sem nenhuma paralisia, sai com toda a mobilidade. Agora vai para a tua casa. Ele foi, a multidão vibrava, ele sai dali e passa em frente à coletoria onde Mateus trabalhava. Mateus, o autor desse evangelho, ele escreve como é que foi a chamada dele. Ele trabalhava na coletoria. Até hoje existem estados no Brasil que tem a coletoria. Coletoria é uma espécie de receita federal, receita estadual, né, que recebe os impostos. Mateus tinha um excelente emprego. Mateus ganhava um bom dinheiro. Você sabe que um fiscal, um delegado, uma pessoa que trabalha na Receita Federal, na Receita Estadual, recebe um excelente salário, é ou não é? Recebe um excelente salário. Mateus era o chefão lá da coletoria. Nossa, quantos barcos não chegavam lá pelo mar da Galileia. Cafarnaum é caminho, né, de quem vem de outros países para entrar lá na região de Israel. Então tinha que passar ali por aquele lugar, por aquela coletoria onde os impostos seriam recolhidos. Então Mateus ganhava muito bem. Mateus tinha uma vida boa, Mateus tinha saúde, Mateus tinha família. Mateus não estava passando por problemas assim como muita gente vem a Cristo por causa dos problemas. Não, Mateus estava numa boa. Mas quando ele viu Jesus, Jesus só fala uma vez. Eu acho isso lindo, lindo, lindo. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus nem deu baixa na carteira. Mateus não pediu baixa nem para os seus patrões, né, para o Estado lá de Israel, que era governado por Roma. Não. Ele levanta dali e vai embora e nunca mais volta. E ficou na história. Ele trocou uma boa vida profissional, com conforto, pelo desconforto. Tranquilidade pelo sofrimento de seguir a Cristo sem saber como seria amanhã, sem saber o que comeriam amanhã, sem saber onde dormiriam essa noite. Mateus tinha encontrado Jesus e tinha entendido. E ele sai e passa a ser um dos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor pelas pessoas que se entregam mesmo, sem nenhum tipo de reserva. Aleluia, aleluia. Claro, Mateus errou, depois disso pecou, falhou, faz parte da vida o erro, enquanto vivemos nesse mundo caído. Mas é muito legal quando uma pessoa, ela vem a Cristo e nunca mais deixa. Nunca mais deixa, fica firme. A pessoa começa a ser dizimista, nunca mais deixa. A pessoa começa a orar, nunca mais deixa. A pessoa começa a ler a palavra de Deus, ela nunca mais para. A pessoa tem uma sequência na vida. A pessoa vai no culto, a pessoa respeita, a pessoa... É muito legal isso, é muito lindo isso. Foi o que aconteceu com Mateus. Tem muita gente que vomita teologia todo dia, mas não tem experiência alguma com Deus. Hoje em dia temos muitos fariseus, hoje em dia temos muitos escribas, hoje em dia temos muitos saduceus. Olha, hoje em dia tem muita gente assim, que discursa muito na internet, mas que na hora do faturamento, nossa, é isso, é livro, é congresso, é isso, é aquilo outro, é só dinheiro, só dinheiro. É muito lindo o que aconteceu com Mateus. Ele perde dinheiro porque encontra um tesouro maior, que é Jesus. Aleluia. E aí, ele vai para a casa de Mateus, Jesus vai para a casa de Mateus, tem aquele almoço, o pessoal critica porque Jesus come com publicanos e pecadores. Aí Jesus responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aí ele fala: quem está comigo pode comer do bom e do melhor. Porque os caras estavam criticando Jesus e os seus discípulos, que eles estavam comendo bem ali naquele dia.
estava enchendo o bucho, louvado seja Deus. E os caras que ele falou, não, quem está comigo aqui é para comer mesmo, do bom e do melhor, eu estou com eles. Eu quero profetizar na sua vida que Jesus está com você e você vai comer do bom e do melhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor esteja liberando uma bênção de prosperidade nessas vidas para a honra e glória do seu nome. Amém. E aí ele ressuscita a menina que tinha morrido, ele sara a mulher que há 12 anos padecia de hemorragia e que só toca nele. Então você percebe que o ministério de Jesus é acelerado. Jesus nunca tem pressa, ele sempre está caminhando, mas ele nunca para. Então o ministério é acelerado, a ponto de que a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Então, num capítulo só, Jesus faz tantos milagres, ressuscita a menina, faz o paralítico andar, converte Mateus. Num capítulo só, ele faz com que aquela mulher que estava com fluxo de sangue seja sarada. Eu quero que você receba totalmente o seu milagre em nome de Jesus. Num capítulo só, uma série de coisas vem acontecendo e ele vai e não para, a ponto, espelha o demônio do menino também. Louvado seja Deus, menino que era mudo e endemoniado. Aí o povo que está acompanhando fala, nunca se viu tal coisa em Israel. Vão acontecer tantas mudanças, tantas coisas boas na sua vida, na sua família, na minha vida e na minha família, que eu vou dizer uma coisa. Você vai falar, olha, nunca eu vi acontecer tanta coisa. A bênção será tão grande que você precisará até de ajuda para recolher tanta colheita de bênção na sua vida. Tanto que fecha o capítulo dizendo, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você deixasse o seu pedido de oração, se você desejar, aí nos comentários, aí no bate-papo. Eu gostaria que você estivesse amanhã de novo comigo para ler mais um capítulo, amanhã o capítulo 10 de Mateus. É um capítulo inteiro por dia aqui de manhã. Eu gostaria bastante que você se inscrevesse no canal, se você desejar se inscrever, curtisse esse vídeo, porque quando você curte ele fica mais relevante para o YouTube. Se você tiver alguma luta durante o transcorrer do dia, vá na seção Shorts aqui desse canal, seção Shorts com S, viu? Que tem vários vídeos em que você poderá acalmar o seu coração e encontrar uma palavra de 5, 3, 4, 5 segundos até no máximo 1 minuto. No máximo 1 minuto, eu tenho certeza que Deus falará com você de maneira rápida durante o dia, durante a noite, se você precisar. Viu? Você que vai trabalhar, bom trabalho. Você que vai trabalhar em casa, bom trabalho em casa. Você que está no hospital, receba cura. Você que vai enfrentar o dia aí no comércio, você empresário, empresária, agricultor, você que é do agronegócio, você que é comerciante, você que é industrial, receba prosperidade, sucesso e proteção. Você que vai viajar, proteção nas estradas, em nome de Jesus, tanto na ida como na estada, como na volta. Sucesso para todos vocês, em nome de Jesus, é o que eu peço a Deus, e que Deus afaste você de todo mal e afaste todo o mal de perto de você, agora, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu sou o servo dele, te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.